Meu nome é Helena, tenho 38 anos, e durante muito tempo acreditei que valia mais que as pessoas ao meu redor. Não por quem eu era, mas pelo que eu tinha, pelo número na minha conta bancária, pelo cargo no cartão de visita, pela marca do carro na garagem. Esta é a história de como destruí o melhor relacionamento da minha vida por puro orgulho e ganância. É a confissão de uma mulher que trocou o amor verdadeiro por status e descobriu tarde demais que havia cometido o maior erro de sua vida. Se você está lendo isto, espero que aprenda com meus erros, porque o que veio depois da minha decisão foi muito mais devastador do que eu jamais poderia imaginar. Conheci Ricardo quando eu tinha 24 anos. Ele era professor de história em uma escola municipal, apaixonado pelo que fazia, com aquele brilho nos olhos quando falava sobre seus alunos. Eu trabalhava como analista júnior em uma empresa de marketing. Nossos salários eram modestos, mas parecidos, dividíamos as contas meio a meio, e éramos felizes assim. Ricardo tinha um jeito especial de me fazer sentir única. Ele preparava jantares surpresa, escrevia bilhetes carinhosos, que escondia pela casa. Lembrava de cada detalhe importante da minha vida. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos algo que eu só compreenderia o valor anos depois. Cumplicidade verdadeira. Casamos 3 anos depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante. Lembro de olhar nos olhos dele no altar e pensar: este é o homem com quem quero envelhecer. Que ironia pensar nisso agora. Os primeiros 5 anos de casamento foram felizes. Morávamos em um apartamento pequeno. Fazíamos piqueniques no parque aos domingos, porque era de graça. Assistíamos séries abraçados no sofá que compramos em 12 vezes sem juros. Éramos on time, éramos parceiros. Então, tudo mudou. Aos 32 anos, recebi uma proposta para trabalhar em uma multinacional como gerente de marketing. O salário era quase o triplo do que eu ganhava. Aceitei sem pensar 2 vezes. No início, foi maravilhoso. Finalmente podíamos viajar jantar em restaurantes melhores, trocar de carro. Ricardo ficou genuinamente feliz por mim. Ele nunca demonstrou inveja ou ressentimento. Pelo contrário, comemorou cada conquista minha como se fosse dele também. Estou tão orgulhoso de você, amor, ele dizia, com aquele sorriso sincero que sempre me derretia. Você merece tudo isso e muito mais, mas dentro de mim, algo estava começando a se transformar, algo feio e silencioso. Comecei a frequentar ambientes corporativos sofisticados, conheci pessoas que falavam sobre investimentos, viagens internacionais, marcas do luxo. Minhas colegas de trabalho tinham maridos empresários, médicos, advogados bem-sucedidos. E eu tinha um professor de escola pública. A princípio, isso não me incomodava. Mas aos poucos, como um veneno lento, a comparação começou a corroer minha percepção. Um ano depois, fui promovida a diretora. Meu salário praticamente dobrou novamente. Agora eu ganhava mais de 5 vezes o que Ricardo recebia. E foi aí que o respeito começou a morrer. Seu marido ainda dá aula? Perguntou Mariana, uma colega de trabalho, durante um happy hour. O tom era aparentemente inocente, mas havia algo subliminar na pergunta. Sim, ele ama o que faz, respondi, sentindo pela primeira vez uma pontada de vergonha. Não, não podia ser vergonha. Ou podia? Que lindo isso! Ela continuou, tomando um gole do martini. Meu marido também fazia o que amava, mas quando eu comecei a ganhar bem, ele viu que precisava acompanhar meu ritmo, sabe? Hoje ele tem a própria consultoria. É importante ter um parceiro à altura, não é? À altura. Essa expressão ecoou na minha cabeça durante dias. Ricardo estava à minha altura? Quando chegávamos em eventos corporativos e as pessoas perguntavam o que ele fazia, eu sentia aquele silêncio constrangedor depois que ele dizia sou professor. As pessoas sorriam educadamente e logo mudavam de assunto. Comecei a reparar em pequenos detalhes que antes não me incomodavam. As roupas dele eram simples demais. O carro dele era velho. Ele não entendia quando eu falava sobre estratégias de mercado ou investimentos. Nossos assuntos começaram a ficar cada vez mais rasos. Helena, você mal está em casa, ele comentou certa noite. Sinto sua falta. Estou construindo minha carreira, Ricardo. Pensei que você entendesse isso. Eu entendo, amor. Só queria que a gente tivesse mais tempo juntos. Como antes. Como antes. Quando éramos pobres e felizes, mas eu não queria mais ser como antes.
Eu tinha evoluído. Por que ele não evoluía também? Foi em uma conferência em São Paulo que conheci Tiago. Ele era diretor comercial de uma empresa concorrente, dirigia um BMW, usava relógio Rolex e tinha aquela confiança característica de homens bem-sucedidos. Conversamos durante o coquetel após a palestra. Ele era inteligente, articulado, ambicioso, falava a minha língua, entendia minhas referências. Não precisava explicar quem era o CEO da Apple ou o que significava Arrow. Você é impressionante, ele disse, me olhando de um jeito que fazia tempo que Ricardo não olhava. Ou será que Ricardo ainda olhava assim? E eu é que não notava mais. Trocamos cartões, depois trocamos mensagens no LinkedIn, depois no WhatsApp. As conversas começaram profissionais e foram ficando cada vez mais pessoais. Seu marido deve ser muito sortudo, Tiago escreveu em uma mensagem tarde da noite. Ele é um bom homem, respondi, mas às vezes sinto que estamos em mundos diferentes. Entendo perfeitamente. Minha ex-esposa não conseguia acompanhar meu ritmo. Alguns relacionamentos têm data de validade, data de validate. Será que meu casamento tinha passado do prazo? Em casa, a distância entre mim e Ricardo aumentava a cada dia. Eu chegava tarde, cansada, sem paciência para suas histórias sobre os alunos. Paravam de me interessar os problemas da escola, as conquistas dos estudantes, os projetos pedagógicos dele. Você mudou, ele disse uma noite, com tristeza na voz. Eu cresci, Ricardo. Evoluí. Não é a mesma coisa? Não, crescer é se tornar uma versão melhor de quem você é. Você está se tornando outra pessoa. Aquilo me irritou profundamente. Desculpe se meu sucesso incomoda você. Não é seu sucesso que me incomoda, Helena. É a forma como você está tratando as pessoas. Como esta-me, você costumava ser gentil, humilde, generosa. Hoje você só fala sobre dinheiro, status, promoções. E qual o problema nisso? Eu ralei para chegar onde estou. Eu sei que ralou e sempre apoiei você. Mas sucesso não deveria custar sua humanidade. Saí batendo a porta. Como ele ousava me dar lições de moral? Ele que ganhava um salário miserável, que não tinha ambição, que estava estagnado na vida. Quem era ele para me julgar? Tiago me convidou para jantar. Apenas dois profissionais conversando sobre o mercado. Ele disse. Eu sabia que não era só isso. E mesmo assim, aceitei. O jantar foi em um restaurante caro na Vila Olímpia. Ele pediu o vinho mais caro da carta sem olhar o preço. Falamos sobre negócios, sobre ambições, sobre como era estar no topo. Ele me fazia sentir poderosa, admirada, desejada. No final da noite, quando ele me levou até o carro, aconteceu. Um beijo intenso proibido, errado. E ainda assim, eu não o impedi. Você merece alguém que esteja no seu nível, ele sussurrou. Alguém que te entenda de verdade. Voltei para casa, naquela noite, sentindo uma mistura de excitação e culpa. Ricardo estava dormindo. Ele havia deixado um bilhete na cozinha. Esquentei o jantar para você. Está na geladeira. Te amo. Olhei aquele bilhete e senti raiva. Raiva da simplicidade dele, da bondade dele, de como ele me fazia sentir culpada apenas por existir da forma como era. Os encontros com Tiago se tornaram frequentes. Jantares, drinks, hotéis caros. Eu estava tendo um caso em plena luz do dia escondendo-me atrás de reuniões de trabalho e viagens de negócios. Ricardo começou a suspeitar. Ele não era bobo. Você está tendo um caso? Ele perguntou. Uma noite, com os olhos marejados. Eu poderia ter negado. Poderia ter pedido perdão. Poderia ter tentado salvar nosso casamento. Mas o veneno já havia tomado conta de mim completamente. E se estiver, respondi com frieza. Talvez eu precise de alguém que esteja à minha altura. Vi a dor estampar no rosto dele. Era como se eu tivesse dado um soco em seu estômago. À sua altura? Ele repetiu, incrédulo. Helena, eu te amei quando você não tinha nada. Comemorei cada vitória sua. Nunca pedi nada em troca, além do seu amor. E agora você me diz que não estou à sua altura, porque não ganho tanto quanto você. Não é só sobre dinheiro, Ricardo. É sobre ambição, sobre crescimento, sobre querer mais da vida. Eu quero mais da vida. Eu quero uma família feliz. Quero envelhecer ao lado da pessoa que amo. Quero construir memórias juntos. Isso não é querer mais da vida? Isso é conformismo. Cuspi as palavras como veneno. Eu não vou passar o resto da vida
amarrada a alguém medíocre. Assim que chamei o homem que me amava incondicionalmente. O homem que acordava cedo para fazer meu café do jeito que eu gostava, que massageava meus pés quando eu chegava cansada, que ainda me olhava como se eu fosse a mulher mais linda do mundo. Pedi o divórcio uma semana depois. Ricardo tentou conversar, tentou terapia de casal, implorou por uma segunda chance, mas eu já havia decidido, estava cega pela ilusão de que Tiago representava a vida que eu merecia. Você vai se arrepender, Helena, ele disse no dia em que assinou os papéis. Não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Não porque eu seja melhor que esse cara, mas porque você está escolhendo baseada nos valores errados. Você não entende porque nunca foi ambicioso. Respondi com crueldade. Ele apenas balançou a cabeça. Eu fui ambicioso, sim. Fui ambicioso em construir um relacionamento sólido, em ser um bom marido, em te amar do jeito que você merecia ser amada. Mas aparentemente essas ambições não valem nada no seu novo mundo. Ele saiu do apartamento, que havíamos compartilhado por 8 anos. Levou apenas suas roupas e livros. Não quis nada, nem o carro que compramos juntos, nem metade dos móveis. Nada. Não quero nada que me lembre do quanto você mudou. Foram suas últimas palavras. Assumi o relacionamento com Tiago publicamente. Era tudo o que eu imaginava. Jantares em restaurantes estrelados, viagens para Miami e Paris, festas em coberturas presentes caros. Minhas amigas do trabalho invejavam meu novo relacionamento. Agora sim, você está com alguém à sua altura, diziam. E eu acreditava nisso. Tiago me apresentava como minha namorada, diretora de marketing de uma multinacional. Minha profissão era parte da atração. Eu era um troféu, tanto quanto ele era para mim. Mas algo estava errado. Eu não conseguia identificar o que exatamente, mas havia um vazio. Nossas conversas eram sempre sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre status. Não havia leveza, não havia aqueles momentos de cumplicidade boba que eu tinha com Ricardo, não havia bilhetes carinhosos ou jantares surpresa preparados com amor. Quando eu comentava algo que não estava relacionado a trabalho ou dinheiro, Tiago perdia o interesse. Ele checava o celular, mudava de assunto, parecia entediado. Você está bem? Ele perguntou uma vez. Quando me pegou olhando pela janela, perdida em pensamentos. Sou cansada, mente. A verdade é que eu estava começando a sentir falta de coisas que antes achava sem importância. As conversas profundas sobre a vida, as risadas bobas, a sensação de ser amada por quem eu era, não pelo que eu representava. 6 meses após o divórcio, comecei a ver fotos de Ricardo nas redes sociais. Ele estava diferente, mais magro, mais sorridente, mais livre. Havia fotos dele em uma viagem com amigos para a Chapada dos Veadeiros, fotos dele em eventos da escola, cercado de alunos, fotos dele tocando violão, em um bar, algo que ele adorava fazer, mas havia abandonado durante nosso casamento. Ele parecia feliz, genuinamente feliz, e aquilo me incomodava de uma forma que eu não conseguia explicar. Por que você está olhando o Instagram do seu ex? Tiago perguntou, pegando meu celular da minha mão. És curious. Você ainda tem sentimentos por ele? Claro que não. Ele era medíocre. Lembra? Eu evoluí. Mas será mesmo que eu havia evoluído? Ou será que eu havia apenas me tornado uma versão pior de mim mesma? Foi numa quinta-feira que meu mundo começou a desmoronar. Tiago me chamou para jantar. Pensei que seria uma noite comum, mas ele estava estranho, nervoso. Precisamos conversar, ele disse. E meu estômago se apertou. O que aconteceu? Helena, você é uma mulher incrível, inteligente, bem-sucedida, bonita. Ele fez uma pausa, mas recebi uma proposta para trabalhar em Dubai. É uma oportunidade única. Dubai por quanto tempo? É uma mudança permanente. Meu coração disparou. E nós? Vamos juntos. Ele desviou o olhar. Veja bem, eu não sei se isso vai funcionar à distância. E sinceramente, não sei se estou pronto para esse nível de compromisso. Levei alguns segundos para processar. Compromisso, Tiago? Eu deixei meu marido por você? Você deixou seu marido porque não estava feliz. Não coloque isso em mim. Você disse que eu merecia alguém à minha altura, que ele não era suficiente para mim. E não era,
pelo que você me contou. Mas isso não significa que eu e você somos para sempre. Foram meses divertidos, Helena. Vamos deixar as coisas como estão. Meses divertidos. Eu havia destruído um casamento de 8 anos por meses divertidos. Tiago partiu para Dubai 2 semanas depois. Não houve despedidas dramáticas, apenas uma mensagem. Foi bom, enquanto durou. Boa sorte. Fiquei sozinha naquele apartamento, que agora parecia enorme e vazio. O silêncio era ensurdecedor. Comecei a ter ataques de pânico. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, sentindo que as paredes estavam fechando em torno de mim. No trabalho, minha performance começou a cair. Eu que sempre fui focada e produtiva, agora não conseguia me concentrar. As reuniões pareciam não fazer sentido. Os projetos perderam a graça. Você está bem, Helena? Minha gerente perguntou em uma avaliação. Seu desempenho tem sido preocupante nos últimos meses. Eu não estava bem. Mas como admitir isso? Como admitir que havia trocado amor verdadeiro por ilusão e agora estava pagando o preço? Foi num sábado à tarde, no supermercado, que o vi. Ricardo estava no corredor de vinhos, analisando os rótulos com aquele jeito cuidadoso dele. Ele não estava sozinho. Havia uma mulher ao lado dele. Ela ria de algo que ele dizia, e ele sorria daquele jeito genuíno que eu conhecia tão bem. Meu coração parou. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Eles não me viram. Eu me escondi atrás de uma pilha de caixas, observando. A mulher era bonita, mas de um jeito simples. Estava vestida casualmente, sem marcas ostensivas. Ela tocou o braço dele com carinho, e ele correspondeu, passando a mão pela cintura dela. Era um gesto tão pequeno, mas tão cheio de intimidade. O tipo de intimidade que eu havia perdido. O tipo de conexão que eu havia desprezado. Saí do supermercado sem comprar nada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, sentei no chão da sala e revisei, mentalmente, cada momento da minha relação com Ricardo. Cada memória feliz que eu havia enterrado sob camadas de ambição e arrogância. Lembrei do dia em que fiquei doente e ele faltou ao trabalho para cuidar de mim. Do aniversário em que ele organizou uma festa surpresa e convidou todos os meus amigos. Das vezes que ele me abraçou, quando eu chorava por causa do trabalho, dizendo que tudo ficaria bem. Lembrei dos bilhetes, dos jantares preparados com amor, das manhãs de domingo preguiçosas na cama, das conversas profundas sobre a vida, sobre sonhos, sobre o que realmente importava. E eu tinha tudo, e joguei fora. Por quê? Por dinheiro? Por status? Porque as pessoas nos eventos corporativos me tratassem com mais respeito quando meu marido usava Rolex? Que diferença isso fazia agora? Eu estava sozinha, infeliz, vazia. Tinha dinheiro e sucesso, mas não tinha ninguém para compartilhar. Não tinha ninguém que me amasse por quem eu era, apenas por quem eu aparentava ser. Demorei 3 semanas para juntar coragem, mas finalmente mandei uma mensagem para Ricardo. Oi, sei que não tenho o direito de falar com você, mas preciso conversar. Por favor. A resposta demorou 2 dias. 2 dias de agonia, checando o celular a cada 5 minutos. Helena, não sei se é uma boa ideia. Por favor, Ricardo. Só uma conversa. Eu preciso te pedir desculpas. Outro dia de espera. Tudo bem, café na terça, 15 horas, na padaria perto da sua casa? Cheguei meia hora mais cedo. Estava tão nervosa que minhas mãos tremiam. Revisei mentalmente o que ia dizer 1000 vezes. Quando o vi entrar, meu coração apertou. Ele estava diferente. Não só fisicamente, mas havia algo na postura dele. Uma leveza, uma paz que eu não via há anos. Oi, ele disse, sentando-se na minha frente. Oi, obrigada por vir. Silêncio constrangedor. Ricardo, eu não sei nem por onde começar. Eu fui horrível com você. Egoísta, cruel, injusta. Você não merecia nada do que eu fiz. Ele me olhou com aqueles olhos que um dia me conheceram tão bem. Por que está me dizendo isso agora, Helena? Porque eu me arrependo profundamente. Eu cometi o maior erro da minha vida. E o Tiago acabou. Ele foi para Dubai e deixou claro que eu era apenas diversão para ele. Ricardo suspirou. Sinto muito por você. Não sinta. Eu mereci. Eu joguei fora algo real por uma ilusão. Lágrimas começaram a escorrer. Ricardo, Você é o melhor homem que já conheci. E eu fui burra demais para valorizar isso, Helena.
Eu sei que não tenho o direito de pedir, mas será que poderíamos tentar de novo? Eu mudei, ou melhor, eu voltei a ser quem eu era antes dessa loucura toda. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo, quando finalmente falou. Sua voz era gentil, mas firme. Helena, eu te amei com toda a intensidade que um homem pode amar uma mulher. Você era meu mundo. Quando você me deixou, foi como se minha vida tivesse perdido a cor. Meu coração se encheu de esperança. Mas então ele continuou. Mas sabe o que descobri? Descobri que eu também tinha me perdido naquele relacionamento. Eu havia colocado minha felicidade inteiramente nas suas mãos. Deixei meus sonhos de lado. Parei de fazer coisas que amava. Tudo girava em torno de você. Ricardo, me deixa terminar, por favor. Quando você foi embora, depois da dor inicial, eu tive que me reconstruir. Voltei a tocar violão. Viajei sozinho pela primeira vez. Fiz novos amigos. Redescobri quem eu sou, fora de um relacionamento. E a mulher no supermercado? Perguntei, com voz trêmula. Ele sorriu com carinho. Júlia. Ela é professora na mesma escola que eu. Começamos a sair há 2 meses. Ela é gentil, humilde, valoriza as mesmas coisas que eu valorizo. Senti como se uma faca atravessasse meu peito. Ela não me vê como medíocre por ser professor. Ela admira minha paixão pela educação. A gente ri junto, conversa sobre tudo, sem precisar impressionar ninguém. É leve, é simples, é real. Então não há chance? Perguntei, já conhecendo a resposta. Helena, eu te perdoei. De verdade, não guardo rancor. Mas voltar? Não. O que tivemos acabou, e acho que é melhor assim, para os dois. Eu te amo. Sussurrei. Você ama a ideia de mim. Você ama a segurança que eu representava. Mas você não me ama, Helena. Se amasse, nunca teria me tratado daquele jeito. Amor de verdade não mede o valor das pessoas pela conta bancária delas. Cada palavra era verdade, e doía mais do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. A depressão bateu forte. Tive que começar a terapia e tomar medicação. No trabalho, a situação se deteriorou. Minha gerente me chamou para uma reunião. Helena, nós valorizamos muito seu trabalho, mas sua performance tem sido consistentemente abaixo do esperado. Precisamos te colocar em um plano de melhoria de desempenho. Foi humilhante. Eu que havia sido a estrela, agora estava sendo repreendida. As mesmas colegas que me invejavam quando eu estava com Tiago, agora cochichavam quando eu passava. O mundo corporativo é cruel. Assim, você só é valorizado enquanto está em ascensão. Na queda, todos se afastam. Mariana, aquela que havia plantado a semente da dúvida na minha cabeça, me encontrou no elevador um dia. Soube que você e o Tiago terminaram. Que pena. Mas você ainda tá melhor do que com aquele professor, né? Olhei para ela, e pela primeira vez, vi o que ela realmente era. Uma pessoa vazia, que media valor humano por zeros na conta bancária. E eu havia me tornado exatamente como ela. Na verdade, não, respondi. O professor era 1000 vezes o homem que Tiago jamais será. E eu fui burra demais para ver isso. A expressão surpresa no rosto dela foi quase engraçada. Pedi demissão da empresa. Não podia mais ficar naquele ambiente tóxico que havia alimentado meus piores instintos. Usei minhas economias para tirar um ano sabático. Precisava me reencontrar, entender quem eu realmente era, além dos títulos e do dinheiro. Comecei a fazer trabalho voluntário, curiosamente. Escolhi dar aulas de marketing para jovens em situação de vulnerabilidade. Foi lá que entendi o que Ricardo sempre soube. Há coisas mais valiosas que dinheiro. Ver o brilho nos olhos daqueles jovens quando aprendiam algo novo, quando vislumbravam possibilidades para suas vidas, me trouxe uma satisfação que nenhum bônus corporativo jamais havia trazido. Conheci pessoas incríveis, pessoas simples, que ganhavam pouco, mas que tinham riqueza de espírito. Pessoas que compartilhavam pouco que tinham, que riam com facilidade, que valorizavam relacionamentos acima de posses. Entendi que eu havia passado anos perseguindo a coisa errada. Sucesso não era o tamanho da minha conta bancária, era a qualidade das minhas relações, a paz no meu coração, a capacidade de dormir tranquila, sabendo que tratei as pessoas com dignidade. Um ano depois daquele café, esbarrei com Ricardo novamente. Dessa vez, numa exposição de arte. Ele estava com Júlia, eles olhavam um quadro juntos, e a forma como ele segurava a mão dela com tanto carinho, me fez sorrir. Sim,
Sorrir, porque eu genuinamente queria que ele fosse feliz. Helena, ele me viu e pareceu surpreso. Oi, Ricardo, Júlia. Certo? Isso mesmo. Ela sorriu com gentileza. Não havia rivalidade ou desconforto. Apenas cordialidade. Posso roubar ele por um minuto? Perguntei a Júlia, claro. Afastamos alguns passos. Como você está? Ele perguntou. Melhor, muito melhor. Na verdade, estou fazendo terapia, trabalhando em causas sociais, reaprendendo a viver de forma mais simples. Fico feliz em ouvir isso. Ricardo, eu só queria dizer obrigada por ter sido paciente comigo quando eu não merecia, por ter me amado quando eu não soube retribuir, por ter me mostrado, mesmo que indiretamente, o que realmente importa na vida. Ele sorriu. Você sempre foi capaz de grandes coisas, Helena. Só precisava descobrir que essas grandes coisas não são medidas em dinheiro. Você vai casar com ela? Vou pedi-la em casamento no próximo mês. Senti uma pontada. Não vou mentir, mas era mais nostalgia do que dor. Ela tem muita sorte. Cuida bem dele. Falei, olhando para Júlia, que observava outro quadro. Ela cuida, e eu cuido dela. É recíproco, como deveria ser. Como deveria ter sido conosco, pensei. Hoje, 3 anos depois de deixar Ricardo, olho para trás e vejo claramente meus erros. Aprendi que sucesso financeiro não significa sucesso de vida. Conheci pessoas ricas que eram miseráveis e pessoas simples que eram plenas de alegria. Aprendi que amor verdadeiro não se mede pelo que a pessoa te dá materialmente, mas por como ela te faz sentir, como te apoia, como está presente nos momentos difíceis. Aprendi que orgulho e arrogância são venenos que destroem tudo que tocam, que comparação é o assassino da alegria, que status é uma ilusão vazia. Aprendi que algumas decisões não têm volta, que algumas portas, uma vez fechadas, nunca se abrem.